Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Digas Tudo. Para você que ainda não conhece o podcast, saiba que tudo que será tratado aqui tem um embasamento científico, por mais que as opiniões dos participantes também possam ser expressadas. Eu sou o Lucas e hoje vamos trazer para vocês um artigo nacional, publicado pela revista Science no dia 17 de julho. O artigo, intitulado As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro, trouxe uma abordagem realista ao desmatamento dos biomas do Cerrado e da Amazônia. Jean, o que você pode nos dizer sobre o professor Raoni Rajão, sua pesquisa e seu laboratório? Bom, o professor Raoni, ele é coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais, que é integrado ao Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da UFMG. De acordo com o próprio site do laboratório deles, eles desenvolvem estudos reconhecidos na esfera pública e cultivam alianças com entidades como o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e o Observatório do Código Florestal, buscando promover uma maior participação da ciência no âmbito das decisões em políticas ambientais. Junto com o professor Britaldo Soares Filho, coordenador do Centro de Sensoriamento Remoto e diversas instituições ao redor do mundo, eles desenvolveram não só esse importante artigo, mas também o aprimoramento da tecnologia de monitoramento do desmatamento no Brasil. Os dois professores realizaram também um artigo de 2014 chamado Cracking Brazil's Forest Code, que discute os impactos do Código Florestal de 2012, que anistiou diversos produtores diretamente ligados com o desmatamento ilegal anterior a 2008. Para vocês terem uma ideia de quão importante é a pesquisa científica produzida no Brasil, principalmente nas universidades federais. Esse estudo ele tem grande impacto nas relações internacionais do Brasil, por chegar a conclusões como a de que 20% da soja e pelo menos 17% da carne bovina exportada para a União Europeia contém traços do desmatamento ilegal. Um dos motivos deles escolherem analisar as exportações para a União Europeia é a grande quantidade de produtos agropecuários que os países do bloco compram do Brasil e podendo ser o maior comprador futuramente, dependendo dos acordos entre os Estados Unidos e a China, já que o país asiático ocupa a primeira posição nas nossas exportações atualmente. E outro ponto também é devido à importância de que os países europeus dão a produção desvinculada do desmatamento ilegal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, como que eles conseguiram fazer esse estudo? De onde que eles obtiveram esses dados? De início foram utilizados os dados do Cadastro Ambiental Rural para dimensionar as mais de 815 mil propriedades analisadas, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. E os dados de exportação de soja e carne bovina foram utilizados também. Eles calcularam a correspondência do uso da terra com o Código Florestal, ou seja, o quanto a propriedade se adequa à legislação, quantificando a área total da vegetação nativa e a área agrícola total em 2008, comparando com os dados e mapas atualizados. Todos esses dados a gente retirou do site disponibilizado pelos cientistas e vai estar na descrição para todo mundo que quiser ver melhor como foram feitas essas análises. Os cientistas fizeram então uma grande análise de dados e desenvolveram um software que está disponível no site csr.ufmg.br/radiografia_do_CAR. CAR é o Cadastro Ambiental Rural. E nesse software é possível visualizar todas as propriedades analisadas dos dois biomas. Sugiro a vocês, nossos ouvintes, que façam como a gente está fazendo agora e abram esse link para ter uma visão melhor dos mapas que foram produzidos e estão disponíveis para todo o público nacional e internacional. O software que foi produzido pelo laboratório pode ser adequado também para qualquer mapa e qualquer legislação ambiental que os pesquisadores quiserem incluir. Ele pode ser utilizado para o monitoramento de questões ambientais em qualquer lugar do mundo. Isso mostra que a tecnologia existe e o que falta são, na verdade, políticas ambientais eficientes que facilitem e que façam realmente a fiscalização dessas propriedades. Vou falar de novo para vocês o endereço do site para que vocês acessem csr.ufmg.br/radiografia_do_CAR. Exatamente.
Na parte de metodologias do site, é possível ver a forma que foi estimado o nível de conformidade das propriedades e também a forma de integração desses dados ao mapeamento do desmatamento. Como foi estimada as exportações potencialmente contaminadas com desmatamento ilegal e toda a forma de validar esses dados. Nos mapas também, Jean, eles utilizam um termo muito interessante que eles não chamam de desmatamento ilegal, eles chamam de potencialmente ilegal. Você pode esclarecer isso para a gente, por favor? Bom, sem os dados de correspondência das propriedades com o Código Florestal serem públicos, o que pode ser feito é simular o trabalho dos fiscais, observando se, de acordo com a quantidade desmatada no imóvel, aquele produtor poderia receber a licença para produção, sendo no caso uma produção potencialmente legal, ou se ele não receberia a licença por exceder a área permitida, sendo uma produção potencialmente ilegal. Então, no caso, as que são potencialmente ilegais têm grandes chances de serem ilegais, certo? Exatamente. É interessante que eles abordam a soja e a carne bovina, né? Eu gostaria de saber mais sobre como que foi essa abordagem da cultura da soja. E queria saber também como que isso impacta na questão da moratória da soja. Essa questão da moratória é interessante, porque assim, ela prevê o embargo para as propriedades que produzem soja em área de desmatamento ilegal, só que alguns produtores encontraram uma forma de burlar isso, que basicamente é produzir a soja na área legal da propriedade e cultivar na área ilegal outras culturas que não possuem a mesma regulamentação. Com os dados das áreas desmatadas ilegalmente, foi possível estimar a quantidade da soja contaminada mesmo nas propriedades que cultivam ela na parte legal. E aplicando esse resultado à exportação de soja para a União Europeia, foi que eles chegaram aos 20% de produção contaminada com desmatamento ilegal. Os produtores sempre dando aquele jeitinho brasileiro, né? Tentando enganar as autoridades, cultivando soja em um lado, enquanto do outro desmatam para cultivar, sei lá, milho ou... Às vezes até pasto mesmo, para colocar os bois, já que é mais difícil de fiscalizar a área de pasto para cabeças de gado. Você tocou num assunto também sobre cabeças de gado. É interessante porque o artigo traz uma das imagens de capa, é uma imagem que tem a legenda que diz que é uma foto de gado pastando ao lado de uma queimada ilegal no estado do Pará. E o artigo, ele diz que no mínimo 17% da carne exportada pelo Brasil para a União Europeia tem traços desse desmatamento. Como que eles chegaram a esse dado? Você pode esclarecer para a gente? De acordo com o site, para estimar o número de cabeças de gado contaminadas com desmatamento potencialmente ilegal, foram analisados os registros de bovinos do estado do Pará e do Mato Grosso, mas é interessante perceber que a cadeia de produção da carne bovina é um pouco mais difícil de ser traçada, já que nem sempre as propriedades que vendem diretamente aos frigoríficos e abatedouros são as propriedades responsáveis pelo desmatamento ilegal, e sim as propriedades de cria e recria de gado, que vendem para as propriedades legais para o crescimento e engorda dos animais. Dessa forma, eles conseguem burlar mais ou menos as fiscalizações, e os pesquisadores rastrearam os fornecedores diretos e indiretos de gado para calcular as exportações de carne contaminada por município, assim como foi feito para a soja. E então, compararam com o total de carne exportada para a União Europeia, chegando à porcentagem de pelo menos 17% da produção contaminada com desmatamento potencialmente ilegal. Lembrando que o número ainda pode ser maior, se forem analisados todos os estados da Amazônia Legal e do Cerrado. De um lado eles cultivam soja, mas como não pode cultivar na área desmatada, eles cultivam soja na área legal e passam outras culturas para a área desmatada. Já no lado da criação de gado, então, eles ficam revendendo gado de um para o outro até que se perde o rastreio de onde que foi criado aquele gado. E com isso acaba sendo também uma forma de burlar, né, todo esse esforço feito pelas entidades ambientais. O artigo ele é intitulado As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro. A que se referem, então, essas maçãs podres? No artigo, eles mostram que
uma boa parte dos produtores brasileiros seguem a legislação, mostrando qual que é a real dimensão do problema. Eles mostram que 2% das propriedades são responsáveis por incríveis 62% do desmatamento ilegal. Com as análises feitas por propriedade e não por município, foi que eles conseguiram encontrar há cerca de 17 mil propriedades que desmataram ilegalmente no país. Um número que é consideravelmente baixo, se comparado com as mais de 800 mil propriedades analisadas. E também, apesar de identificar os imóveis, a ideia não é apontar o dedo diretamente ao agronegócio ou ao produtor brasileiro, mas sim para as instituições públicas que devem agir com mais efetividade. Afinal, a gente tem a tecnologia que mostra que existe a possibilidade de coibir esse desmatamento ilegal, faltando melhores políticas ambientais e uma fiscalização realmente efetiva. É interessante, né, que a gente está no meio de uma discussão sobre titulação de terras. Segundo o governo, essa titulação ela vem para coibir o desmatamento e para justamente punir as pessoas que fizeram esse desmatamento. Mas, assim como é de conhecimento que essa titulação vai dar, então, o título das terras para aquela pessoa que desmatou a terra, é interessante a gente analisar que não é bem pelo lado que o governo está falando, né? E, inclusive, saiu um artigo, um estudo da revista Nature, que a gente vai deixar também na descrição aqui do episódio, que ele trata justamente dessa titulação das propriedades, né? O artigo que saiu em abril deste ano aborda as implicações da titulação de terras desmatadas ilegalmente, e apesar de ser dito que com a titulação os proprietários seriam melhor identificados, isso só é verdade se houver uma fiscalização eficiente. E a gente já percebeu que com uma boa fiscalização, os dados atuais já permitem a identificação dos responsáveis sem precisar titular essa terra. A Amazônia Legal, ela tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de área. Ela é uma área maior do que a União Europeia. E ela está localizada numa latitude que em outros locais do mundo é marcada por desertos áridos, na África e na Ásia. A Amazônia contém uma biodiversidade enorme e única, sem contar que ela é fundamental para a manutenção da homeostase do planeta. É essencial, inclusive, para a própria produção nacional, porque ela regula as chuvas, o clima das áreas produtoras atuais. Se a Amazônia continuar sendo devastada, igual tem sido devastada, ela pode se tornar um grande deserto árido. O estudo ele conseguiu mostrar que são poucos imóveis, mas são imóveis grandes que desmatam essas áreas. Porque não é barato desmatar uma área. Para a gente desmatar uma área, a gente tem que ter um trator que custa R$1 milhão. E para fazer o serviço de desmatamento também, não é um serviço barato. É um serviço que é estimado em cerca de R$1.000 por hectare. Um hectare é correspondente a aproximadamente a dimensão de um campo de futebol. E para desmatar tudo isso que esses produtores têm desmatado, não é nada barato. E não adianta falar que o agro é tech, o agro é pop, se o desmatamento prejudica a produção e a própria imagem do agronegócio. Também não adianta impor a garantia da lei e da ordem, a famosa GLO que está sendo muito comentada hoje em dia, para auxiliar na fiscalização das queimadas, se o Ministério do Meio Ambiente não atua na fiscalização direta. Isso demonstra o problema da gestão dos governos, que tem limitado a verba e demitido de forma arbitrária os profissionais que atuam nessas áreas ambientais. O estudo ele não dá só uma análise do cenário atual, ele traz também uma solução para a fiscalização das propriedades rurais. E por meio da tecnologia, eles vão conseguir entender aonde que tem desmatamento e qual que é o tamanho desse desmatamento. Agora basta que o governo brasileiro utilize dessa tecnologia. E já é hora de o governo começar a acreditar na ciência, né? A gente convida todo mundo a dar uma conferida nas nossas referências e principalmente no primeiro link disponível, que a gente vai deixar o software gratuito que eles disponibilizaram com os mapas interativos e as metodologias da pesquisa que a gente comentou aqui. É de extrema importância a discussão desses dados, mas ainda mais importante é valorizar a pesquisa nacional. A gente gostaria de ressaltar também que o artigo saiu há apenas 10 dias.
E nós viemos aqui divulgar e apresentar a perspectiva que os pesquisadores trouxeram sobre o desmatamento no Brasil nesses 2 biomas. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que têm também uma consciência que a publicação nacional é importante para o Brasil. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.